Amém mesmo? Às vezes algumas pessoas precisam de um choque assim para despertar, né? Olha, eu estou muito feliz hoje por vários motivos. Um deles é porque eu estou vivo. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: você está vivo. Isso já é motivo de sobra. Fala, isso já é motivo de sobra para você estar feliz. Sabe, essa semana tiveram um sonho comigo que entravam no quarto e eu estava morto. E entrava uma pessoa e tentava orar para ressuscitar e não conseguia. E aí eu disse: tudo bem, vamos orar por esse sonho. Repreende aí que eu ainda não quero morrer. Mas quando foi ontem, eu estava indo para a Marcha para Jesus. Eu, o pastor João e a pastora Lorena. E um carro forte, sabe aqueles carros fortes que leva dinheiro? Ele perdeu o freio. E o nosso carro estava no semáforo e ele se chocou com o nosso carro atrás, assim, e ele bateu muito, muito mesmo. E Deus colocou um carro na nossa frente para nos salvar de algumas coisas piores. Nós poderíamos ter alguma lesão muito grave, ou até alguém do carro poderia ter morrido, porque foi muito violenta a batida. O carro, grande parte dele ficou completamente destruído. Mas quando a gente olhou para o lado, mesmo sentindo muita dor, vimos que estava todo mundo bem, e isso já nos acalmou. Depois a gente foi para o hospital e ali fez algumas coisas rápidas. E graças a Deus a gente está aqui. Mas eu acredito que o diabo estava muito furioso, porque nós estamos fazendo algumas coisas aí, orando por um avivamento em Belém. E ele queria assim logo matar 3 pastores de uma vez só. Mas não deu certo, não deu certo. Eu fiquei imaginando, depois da noite, nós estávamos lendo, descansando no sofá, vendo algumas músicas. E a gente estava vendo a tradução dessas músicas por português, músicas muito lindas. E aí a gente estava lendo aquelas letras das músicas da igreja Bethel. E a gente estava vendo o que elas tinham a ver com aquele momento. Músicas que falavam: e Deus nos deu a vitória de novo, um monte de coisa. E aí eu fiquei imaginando assim, eu virei para o lado e disse assim: eu estou imaginando agora o inferno. Eu acho que os demônios chegaram diante do seu chefe para dar um relatório. E eles disseram assim: chefe, tentativa frustrada. E o pior de tudo é que, além deles não terem sofrido nenhum arranhão, eles ainda estão na casa deles, ainda traduzindo músicas que louvam ao Senhor deles. Tentativa frustrada. Diga para a pessoa que está do seu lado: toda arma que o diabo tramar contra você não prevalecerá. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. Foi um livramento mesmo. Agora abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11. Capítulo 11, versículo 9. É isso? Todos acharam? Lucas 11, 9. Ok? Todos acharam? Quem não tem Bíblia, pode ler comigo no telão, mas não é para se acostumar mal. É só hoje. Próximo domingo traga a sua Bíblia. Vamos ler então? 11, 9. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, a porta se abre. Amém? Amém? Eu quero falar hoje da perseverança para romper. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: para romper. Diga: para romper em muitas áreas da vida
é necessário, é indispensável perseverar. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você sabe o que é perseverar? Em uma das cartas do Apocalipse, a Bíblia fala que o anjo que escreve à igreja de Éfeso, ele fala assim: eu conheço a tua perseverança. Que coisa maravilhosa, né? Ser conhecido pela sua perseverança. Essa era a imagem que o próprio Deus, que falava através da boca daquele anjo para aquela igreja, da boca de João, né? A visão que João teve e escreveu para as igrejas. Ele ressalta o conhecimento que ele tinha a respeito daquela igreja, estava diretamente ligado à sua perseverança. Eu conheço a sua perseverança. O contrário é muito chato, né? Muito feio. Alguém nos conhecer pela nossa desistência, né? Pela nossa fragilidade de continuar, de dar continuidade nas coisas. Ah, tu conhece o fulano? Conheço, aquele que começa e nunca termina. Ah, você conhece o fulano? Conheço, aquele que promete e nunca cumpre. Então as pessoas acabam criando certas imagens a nosso respeito. Mas olha que coisa bonita, porque aqui fala, o anjo falando à igreja: eu te conheço, eu tenho visto a tua perseverança. Mas sabe, eu queria falar um pouco sobre isso hoje. Eu estava ouvindo uma mensagem essa semana, e esse pastor que falava, ele é líder de uma igreja nos Estados Unidos, e lá eles têm uma escola muito, muito forte. Uma escola que é referência para o mundo inteiro, uma escola de ministérios, que forma ministros, jovens pastores para as nações. E muitas pessoas do mundo inteiro vão a essa escola para estudar, para aprender, para ficar lá. Muitos brasileiros vão para lá, pessoas de todas as nações. Eles treinam muitas pessoas no mundo. E ele estava certa vez, o líder dessa escola, dessa igreja, estava tomando café com um outro pastor, amigo dele. E esse outro pastor conversava com esse líder a seguinte questão: olha, eu admiro muito a escola de vocês. Eu inclusive envio muitos alunos para lá. Muitos alunos têm estudado na escola de vocês. Mas eu gostaria de fazer uma observação para você. Posso? E ele disse assim: pode, fica à vontade. Ele disse: pois é, eu tenho visto os alunos da escola de vocês. Eles são tão convictos, eles são tão convictos de que quando eles orarem, vai acontecer a cura e a resposta. Eles são tão cheios de convicção de que eles vão conseguir a resposta para aquela oração instantaneamente, que eles são tão convictos que quando não acontece a resposta, eles não sabem o que fazer. Eles estão tão certos de que vão ter uma resposta positiva em relação ao que eles estão orando, que quando essa resposta não vem, eles ficam sem ação. É como se eles estivessem assim, eles não continuam. E ele concluiu dizendo o seguinte: então eu quero te falar uma coisa. Eu vejo nos seus alunos, nos ministros que vocês têm formado, muita convicção a respeito das respostas que Deus pode dar, mas pouco entendimento sobre sacrifício e perseverança. Pouco entendimento. Quantas pessoas têm um entendimento raso a respeito de sacrifício e perseverança? Elas até têm um entendimento e uma motivação muito forte para o que Deus pode fazer. Então elas oram, elas declaram, elas acreditam, elas até falam, profetizam, mas não passa disso, dessas declarações. Sabe, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que a perseverança vai além das nossas expectativas. Num ambiente de fé como esse, num ambiente de fé dentro da sua célula, num ambiente de oração, quando você está lá, falando na vida dos outros, dando conselho para uma pessoa que está mal, num ambiente como esse aqui, que a gente ouve algumas canções, depois ouve uma palavra, num discipulado que a gente está andando com alguém que nos encoraja, que levanta a nossa moral, e que fala, vai, continua, faz de novo, sabe, num ambiente como esse, é muito propício a gente criar aquela expectativa de que Deus tem que responder imediatamente ao que a gente está pedindo. Então a gente cria aquela expectativa das respostas instantâneas. E esse é um efeito colateral da cultura
onde existe um ambiente de fé. Na verdade, nós somos filhos de um pastor que tem uma fé impressionante, uma determinação chocante. O pastor Josué é muito determinado. Então nós estamos debaixo de uma atmosfera assim. Se você chegar para conversar com o pastor Josué, ele não tem problema para ele, não existe problema, não existe impossível, não existe dificuldade. Se colocar dificuldade, você vai ter problema na conversa com ele. Você vai ter problema, porque para ele não existe dificuldade. Então, quem convive num ambiente como esse, tem a tendência de se comportar no seu relacionamento com Deus dessa maneira, de que como tudo que você pedisse tivesse que ser respondido instantaneamente. Esse é um efeito colateral desse ambiente. É bom esse ambiente? Esse ambiente é bom. É positivo, é bom acreditar que tudo vai dar certo, que tudo vai romper na hora que a gente pede, na hora que a gente está querendo, na hora que a gente ora. Não tem nada de errado com ele, mas é preciso ter cuidado com esse efeito colateral, de que quando não houver uma resposta instantânea, o que você vai fazer? Tem que ir além das nossas expectativas. Sabe, a pessoa nesse ambiente, ela pode de repente até se sentir desqualificada. Criam-se até aqueles comentários: Deus não respondeu a sua oração porque você deve estar com algum pecado. Ou então a pessoa pensa: o problema está em mim, porque eu sou o meu avô, o meu tataravô, ele era macumbeiro. Então eu estou agora recebendo toda a herança maldita, por isso que a minha oração não é respondida. Eu não tenho competência para isso. Eu tenho muitos problemas, então deve ser Deus não ouve a minha oração. E ela fica toda hora se desqualificando, e ela fica tentando achar uma resposta. Aí tem o outro lado também. Tem o outro lado das pessoas que ficam sempre procurando alguma alternativa para melhorar a sua oração. Então, Deus não responde a minha oração porque deve estar faltando alguma palavrinha mágica. Eu acho que o pastor fulano de tal, sabe, aquele pastor famoso, ele tem alguma palavrinha mágica que ele usa, que faz a oração dele ser diferente. Aí a gente ouve aquelas orações do Marco Feliciano, né? Se tiver 5 demônios a um raio de tantos quilômetros daqui. E uma vez um irmão orou assim na célula. Ele começou a orar e a líder dele apertava a mão dele para ele parar. Ele achava que a líder estava incentivando. Aí que ele dizia mesmo: se tiver 10 demônios aqui perto. E ele gritava, ele mandava os anjos descer na célula. E a líder apertava a mão, e aí que ele continuava mesmo. Porque tem gente que acha que ele está precisando de alguma palavrinha, alguma coisa que vai mudar a oração dele. Então ele acha que aí, e aí ele até começa a usar essa palavrinha mágica. Ele de repente orava assim, em nome do Pai. Agora ele acha que se ele orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora eu aprendi como é que ora. E ele viaja atrás de conferências e conferências e congressos, na expectativa de achar aquela palavrinha que falta. Sabe? Mas perseverança está diretamente ligado, sabe, a sua disposição de voltar lá e fazer de novo da mesma forma. O que você faz se uma oração sua não for respondida? Você volta e ora de novo. Talvez você não goste dessa resposta, porque ela parece muito óbvia. Nós estamos muitas vezes procurando alguma coisa que seja um pouquinho fora do normal, mas é isso. Você volta e faz de novo, e você volta e faz de novo, e você volta e faz de novo. Quando Jesus está falando aqui, batei, ele não está falando de você bater e alguém responder lá de dentro assim: não tem ninguém. Você, tudo bem então tudo bem, tchau. Não, bater até se abrir. Porque todo que bate assim, se abre a porta. Porque todo que pede até receber, assim recebe. Não é qualquer pessoa, não é qualquer pedido, não é qualquer batida. Tem que haver perseverança. Essa batida aqui, esse pedido, ele é contínuo. Batei, até abrir, até ser atendido. Buscai, até que venha. Procurai. Então, até que aconteça. Nós temos um problema muito sério de voltar e fazer a mesma coisa.
E às vezes a gente pensa assim, não, eu vou voltar lá e vou fazer diferente. Não está ligado à forma como você faz. Está ligado à sua insistência. Fazer de novo. Vá lá e faça de novo. De um jeito diferente? Não. Somente faça de novo. Só volte lá e ore de novo. Tem discípulo que detesta essa resposta, né? Ele fala, mas ainda não aumentou minha frequência. Então vai lá, ora de novo. Não, mas eu queria uma coisa diferente, uma chave. A chave é essa. É você bater até que abra. É você perseverar. Sabe? Mas eu orei e nada aconteceu. Quantos de nós já podemos falar isso aqui? Quantos de nós? Sabe? Conta essa história. Esse pastor contava uma história de que nessas regiões montanhosas, onde tem muito frio, eu não sei se você já esteve numa casa onde eles usam aquelas lareiras, né? Lá tem um amigo meu em São Paulo, que quando dá 5, 6 da tarde, a gente acende lá. E eu e Valéria, a gente ficou assim, né? Chocado, a gente nunca tinha visto aquilo, só por internet. E a gente estava lá, frente a frente, pegando a lenha, colocando, acendendo o fogo, esticando o pé e o calorzinho lá do fogo saindo. Sabe? E eles contam que nessas regiões montanhosas, somente se a pessoa for muito rica, é que ela liga e diz assim, traz lenha para nós, traz madeira. Mas se não, as famílias mais simples que tem casa lá e é muito frio, eles têm que pegar aquelas toras. Então eles pegam aquelas toras de madeira e eles têm que se dividir ali entre os vizinhos. E ele conta que ele saiu então para cortar as lenhas lá para sua família. E ele começou a bater naquela tora. E ele acha que ele deu umas 15 machadadas na tora e nada da tora se romper. E aí chegou um vizinho do lado dele e disse assim, por que você parou? Ele falou, não, porque já bati só aqui e nada. Ele falou, mas quantas vezes você bateu? 15. Aí ele falou, só 15? Ele falou, você quer que eu bata quantas vezes? Ele falou, até ela se partir. Parece óbvio, mas a sua missão em relação a essa tora só acaba quando ela se partir. Então você tem que bater nela até ela se partir. E aí ele deu o machado para aquele vizinho lá, que já entendia um pouco, e ele começou a bater. Até que ele perdeu a conta de quantas vezes o vizinho dele estava batendo. De repente a tora se partiu. Como se ela existisse para isso, para se partir. E ele achou aquilo tão fácil. Ele achou tão simples ali. E ele falou para aquele homem assim, mas como é que você conseguiu partir? Ele falou, porque eu estava batendo no mesmo lugar. E quando eu te observei batendo, você estava batendo de formas diferentes, em vários lugares. E não se trata da diferença como você bate, mas quantas vezes você bate no mesmo lugar. No mesmo lugar. Não se parte ao meio uma tora porque você faz diferente. Ela se parte ao meio quando você bate constantemente no mesmo local. Não se parte uma tora quando você bate num lugar diferente. Volto a dizer. No mesmo lugar. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Para que Jesus vai contar uma parábola? Ele vai contar uma parábola para dar um exemplo para os discípulos e para todos que ouviam, sobre orar de maneira constante, sem nunca parar. Então Jesus vai exemplificar o que ele quer dizer através dessa história. E olha o que ele diz. Ele diz assim, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Olha só olha as características desse juiz. Havia também naquela mesma cidade uma serva viúva, e ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo esse juiz não quis, mas depois ele disse consigo, ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito.
E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam, e Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Jesus está falando aqui de orar com constância, de não parar, de perseverar, ainda que as coisas não sejam favoráveis. E ele usa a história de um juiz injusto. Ele usa a história de um juiz mau. E ele fala que a fé está diretamente relacionada a essa história. Será que eu vou voltar para a terra e vou encontrar alguém com fé? Em outras palavras, será que eu vou voltar e vou encontrar alguém insistindo na mesma coisa? Perseverando, mantendo a constância. E ele fala a respeito dessa mulher. Ela pediu, ela insistiu tanto, que mesmo ele não respeitando a Deus nem a homens, ele respondeu. Ele teve que responder. Sabe, é isso, você continua tentando. Jesus compara a fé com uma mulher que recusou um não. O juiz disse a ela que não iria dar, e ela continuava voltando. Jesus estava falando: eu quero que vocês aprendam a orar e não percam o ânimo. Mas eu estou preocupado se vocês têm fé. Jesus disse: eu estou querendo que vocês aprendam a orar sem perder o ânimo. Mas eu estou preocupado com uma coisa: vocês têm essa fé? Essa fé de continuar orando, insistindo até que aconteça, sem esmurecer, sem olhar para as circunstâncias e dar atenção muito alta para ela. E Jesus demonstra a sua preocupação falando disso. A fé está diretamente conectada a essa história. Sabe, fé quer dizer não que você tenha uma sensação boa, do tipo: eu acredito que a gente vai romper, eu acredito que vai dar certo. Isso até é uma sensação boa. Mas Jesus estava falando aqui: eu vou romper, eu sei. Mas não se trata de uma sensação boa, mas trata de continuar voltando lá e fazendo as mesmas coisas. Se trata de continuar insistindo e não tirar os seus pés de lá até que aconteça, até que rompa, até que se abra. Sabe? O que você faz quando uma resposta não chega na hora que você quer? Diga para a pessoa que está do seu lado: você continua tentando. Sabe, talvez você fique atrás das palavras mágicas ou de alguma chavezinha. Mas eu quero te dizer que não importa. Ainda que você ache que encontrou uma palavra mágica para orar, ainda que você tenha essa superstição de achar que existe uma oração e que aquelas palavras mais bonitas que vão fazer a diferença, ainda que você pense dessa maneira errada, nada vai fazer com que você não tenha que insistir e bater na tora até que ela rache. Nada. 2 meses se passaram e aqueles homens se encontraram de novo. E ele disse assim para o outro: deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. A tora, existe uma fibra. E quando você gira a tora, você consegue enxergar exatamente o ponto onde você tem que bater nela. E se você bater nesse ponto, nesse miolo, você pode evitar algumas machadadas a mais. Não quer dizer que você não vai ter que dar várias, mas você evita quando você conhece um pouco a tora. Então isso fala pra gente que nós precisamos de treinamento. Nós precisamos sim de conhecer, de assistir, de ouvir, de receber a palavra. Isso nos fortalece. E ele perguntou assim: mas por que você não me falou isso antes, 2 meses atrás? Ele disse: porque você precisava ficar mais forte, você precisava ganhar músculos. Sabe que às vezes a gente está perseverando ali numa situação e na verdade a gente não está entendendo o propósito disso. Deus, muitas vezes, Ele prioriza o trabalho que Ele está fazendo em você do que o trabalho que Ele está fazendo através de você. Deus está trabalhando na gente. Tem momentos que Ele para trabalhar na gente, na nossa fé, na nossa perseverança.
Tem momentos que ele para trabalhar internamente. A gente tem que entender isso. E você está batendo, e você se pergunta, poxa, por que não me ensinaram que era mais fácil cortar essa tora? Hoje, depois de 10 anos, de 20 anos, de tantos anos, eu aprendi que é mais fácil. Mas você olha para trás e Deus vai te responder assim: eu estava fazendo você ganhar músculos naquela época. Tem líder de célula aqui que está ganhando músculo. Tem supervisor de célula que está insistindo com o discípulo e está dizendo, mas será que é para eu continuar insistindo nesse irmão? Será que é para eu continuar insistindo nessa rua? Será que é para eu continuar insistindo, liderando essa célula? Estou vendo que nada dá certo para mim. Parece que depois que eu comecei a liderar, as coisas saíram do lugar. Diga para a pessoa que está do seu lado, você está ganhando músculo. Diga, você está ganhando músculo. Deus está trabalhando em você. Então, a gente precisa parar, porque Deus vai olhar e vai procurar fé na terra. E a fé que Ele exemplificou aqui para nós é aquelas pessoas que Ele quer encontrar voltando e repetindo a mesma coisa. Voltando e repetindo a mesma coisa. Voltando lá e repetindo a mesma coisa. Perseverança até romper. Diga para a pessoa que está do seu lado, perseverança. Diga, perseverança. Não, fala para ela mais forte, diga, perseverança. Até romper. Diga, bata até que se abra. Diga, busque até que a resposta venha. Diga, insista, procure até que você ache. Sabe, Deus está trabalhando em nós. E através de nós também. Muitas pessoas irão se espelhar e irão procurar como referência a sua perseverança. O fato de você continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, independente das circunstâncias. O treinamento é necessário, a capacitação é necessária, a oração, ouvir a palavra, o ensino. Mas sabe, nada disso vai substituir as suas repetidas machadadas na tora. Você vai ter que insistir. Você vai ter que perseverar. A igreja que o anjo escreveu para Apocalipse, Deus disse, eu conheço a tua perseverança. Que você seja conhecido por Deus assim. Pela sua insistência. Pela sua perseverança. Por você ter remado em direção àquilo que Deus mostrou para você. E até ter visto algumas coisas acontecer ao seu redor. Mas não ter desistido. Não desistir. Amém? Amém? Nós estamos vendo aqui o que está acontecendo hoje, porque nós perseveramos. Quem está aqui em Belém hoje está vendo o que está acontecendo através do pastor Josué, porque perseverou. Porque continuou. Eu agradeço a Deus porque meus pais continuaram na igreja quadrangular e do lado do pastor Josué. Porque senão eu não estaria vivendo tudo isso. Perseverança. A sua célula precisa de um líder perseverante. Sua rede precisa de supervisores perseverantes. As pessoas da sua célula precisam... E tem muita gente aqui que tem testemunho de perseverança. Sabe? Volte lá. Mas eu tenho que fazer alguma coisa diferente? Não. Faça a mesma coisa. A mesma coisa lá. E ore de novo. E insista de novo. E receba uma palavra de Deus para outra área da sua vida. Para um novo tempo na sua vida. Mas não fique atrás, não entenda errado o que eu estou dizendo. Deus sempre tem coisas novas para nós. Deus tem coisas, novidades. Mas eu estou falando aqui, que não fique procurando a palavra mágica ou o jeito certo. É bater no mesmo lugar. Até que a rocha até que a tora se parte. Amém? Graças a Deus por isso. Eu queria que você ficasse em pé para nós orarmos por essa palavra. Queria que você fosse ministrado por isso. Aleluia. Eu queria orar pela nossa perseverança, pelo nosso sacrifício. Sabe, às vezes a gente entende muito pouco. Essa geração acostumada com as coisas muito instantâneas. É verdade que Deus tem poder para fazer as coisas instantâneas acontecerem? Tem. Deus tem poder para isso.
Mas às vezes Ele está trabalhando em nós e vai nos fazer andar por caminhos onde a gente vai ter que insistir, bater, bater e bater. E não quer dizer que não é Deus. Entendeu? Senão a gente fica debaixo dessa cultura de que as coisas têm que acontecer instantaneamente. E a gente diz assim, ó, eu estou vendo que Deus não está mais agindo aqui, porque não está acontecendo aquilo que eu estou orando. Tem que bater, irmão. Tem que aprender a bater, bater, bater. Tem uma hora que você vai achar que é mais fácil. Agora eu aprendi um jeito mais prático. Só que Deus estava... E o que Deus queria naquele dia lá que eu não sabia nada? E eu estava batendo assim, meio sem jeito, mas eu estava batendo. Deus estava trabalhando em nós. E Ele estava nos preparando para um tempo de colheita que Ele tem reservado para todos aqueles que perseveram. Ele está nos preparando para um tempo onde nós vamos ver tantas pessoas chegando e sendo curadas. Ele estava nos preparando para esse tempo. Esse tempo é para aqueles que perseveraram até o fim. Amém? Eu creio nesse tempo lá na sua célula, amém? Eu creio nessa colheita lá dos discípulos, das pessoas que vão procurar a sua reunião, das pessoas que vão ser curadas dentro da sua reunião de célula. Elas não vão precisar vir a um culto aqui no templo. Elas vão ser curadas aqui também, mas elas vão ser curadas lá também. E elas vão ser batizadas com o Espírito Santo lá. E elas vão ser, renovadas. Vai ter muitas conversões lá naquele lugar que Deus tem te colocado. Por quê? Porque Deus está procurando aqueles que vão perseverar. Porque eles vão ter esse entendimento. Feche seus olhos. Pai, nós queremos orar nessa tarde. Por cada um, por cada filho, por cada coração aqui. Pela tua igreja, Jesus. Nós queremos ter uma compreensão clara sobre sacrifício, sobre perseverança. Nós queremos nos manter fiéis. Nós queremos nos guardar fiéis até o fim. Guardar o nosso coração, independente das circunstâncias, independente de como está a nossa casa. Às vezes a gente chega lá e não está do jeito que a gente gostaria. Às vezes a gente chega lá naquela rua para fazer a reunião da célula e não está da maneira que a gente gostaria. E às vezes nós recebemos discípulos que não estão da maneira como a gente acha que é melhor. Mas nós temos que entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. E o nosso dever é confiar. O nosso dever é permanecer no mesmo lugar. E nós não vamos sair desse lugar, custe o que custar. Que o Senhor, quando mover os seus olhos em nossa direção, o Senhor nos encontre fixos, firmes, no mesmo lugar. No mesmo lugar. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Levante suas mãos e diga: o seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus.